Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Douglas Carboni, do PCdoB, mas o programa está um pouquinho diferente hoje, que a gente tem um convidado especial, que é o ex-prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Sejam bem-vindos os dois, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, realmente fazer um bate-papo aí com você, Tânia, que é sempre importante a população, a satisfação do mandato, o compromisso com a população e receber esse grande amigo aqui. Eu tenho certeza que a população vai poder conhecer um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido e que eu fui conhecer pessoalmente, me encantei e estou lutando para que isso ocorra na cidade de Taubaté. Bom dia, Tânia, todos os telespectadores aqui da TV Câmara de Taubaté, bom dia para toda a equipe. Dizer da alegria de estar aqui em Taubaté. Eu que morei aqui na região, em São José dos Campos, fiz faculdade, fui presidente do centro acadêmico, então rodei muito aqui, Taubaté, Guará, São José dos Campos, então é sempre gostoso voltar para cá, moro em Ilhabela, e a gente tem esse trabalho que é um trabalho que tem sido conhecido, acaba sendo referência aí para as outras regiões. A causa animal é uma causa apaixonante. Pois é, para quem não sabe, Toninho foi responsável pela inauguração do Centro de Referência Animal, um projeto bem bacana, né, Toninho? Já até tem uma foto para mostrar para vocês de como tá bonito o lugar, bem arrumadinho. Eu queria que o senhor contasse exatamente como foi toda essa empreitada, como foi a ideia de surgir todo o processo até chegar nesse prédio. Estou vendo uma foto lá, foto vazia, normalmente tem fila ali na porta, né? Bom, primeiro que a causa animal é algo, como eu disse agora há pouco, apaixonante, né? Eu que tenho... Se contar os cachorros dos meus filhos, os meus, eu tenho 8 cachorros, né? Então você imagina, mas é dividido, né? São 4 casas, né? A minha tem 3, no sítio tem 2 e o resto fica com um filho e uma filha. Então, a gente gosta muito de bichos, né? E quando eu cheguei na cidade, quando eu fui eleito prefeito em 2009, Ilhabela tinha um problema enorme, que eram muitos animais, principalmente cachorros e gatos, na rua, abandonados, né? A gente vive do turismo, então tinha cachorro que roubava sorvete da mão de criança na rua do meio. Então, era Os uma animais coisa... já estavam na criminalidade. É verdade. Fezes nas calçadas, então, cachorro na praia, então algo que não combinava. Então, o centro de referência foi a cereja do bolo. O trabalho foi um trabalho de 7 anos, começou com posse responsável e castração e microchipagem dos animais. Então a gente fez um trabalho mostrando para o proprietário do cão que ele tem uma responsabilidade com aquele animal. E a gente passou a conhecer os animais, porque com o chip você sabia o endereço, o nome do proprietário, se tomou vacina, enfim, você tinha o raio-x desse animal. Então a castração veio junto, porque começou a diminuir os animais. Então a gente começou a ter menos animais, porque os animais na rua, eles normalmente têm uma vida muito curta, atropelado, doença, então é um animal sofrido. Mas quando ele se reproduz, morre um, nasce 2, morre um, nasce 2, e vai daí por diante. Quando você passa a castrar, esses animais começam a sumir da rua. A gente aprende os animais, faz feira de doação, normalmente doa um animal, normalmente não, só doa animal que está castrado, vacinado, um animal saudável. Então a gente foi fazendo esse trabalho. E, por último, no penúltimo ano de governo, a gente tinha recursos, porque o investimento num centro de referência animal não é pouco. Então, a gente tinha recursos, fizemos um projeto muito bacana. A obra custou algo em torno de R$800 mil, mais R$200 mil de equipamentos. E a gente, de forma terceirizada com a Santa Casa, com algumas ONGs, contratamos veterinários e hoje a gente faz um trabalho que é modelo para o Brasil. Muita gente aqui do Vale, da região de São Paulo, vai lá conhecer o trabalho que eu fico muito feliz de ter sido prefeito e ter podido deixar essa herança na cidade. Inspirou o vereador também, né, vereador? O senhor foi até lá para conhecer o centro de referência. Tirar ideias. Para pegar essas ideias, conheci lá a Salete, que é a vereadora agora lá de Ilhabela, inclusive é uma pessoa parceirona nossa, que é uma guerreira, uma lutadora. E a gente sabe que política pública para a causa dos animais é muito difícil
prefeito, muitas vezes a cidade fazer, porque falta recurso para tantas áreas, essa questão da política pública para os animais, e eu quis saber quem era o prefeito, quem eram as pessoas envolvidas nessa questão da proteção dos animais lá de Ilhabela, e saí de lá encantado. Trouxe para o prefeito de Taubaté, né? O prefeito foi conhecer lá também, o prefeito Ortiz Júnior, o secretário de saúde também foi a Ilhabela conhecer, e aí a gente começou um diálogo com o prefeito municipal para criar aqui um hospital veterinário, que já deve estar no termo de referência, né? O procedimento agora de licitação da Prefeitura de Taubaté, estão se fazendo um termo de referência para fazer a licitação para o nosso hospital veterinário aqui na cidade de Taubaté. Mas tudo começou com esse olhar carinhoso que o Colucci e também a nossa amiga vereadora Salete lá de Ilhabela tem com os nossos animais. E você vê quando o Colucci fala a questão da castração, aqui a gente está fazendo em média 5.000 castrações por ano, Colucci. E mesmo assim não dá conta, precisamos ampliar mais também essa questão da castração para atender a população, porque uma castração em média R$200, R$300. Para uma família carente, isso é muito recurso, não dá para pagar, e você, é uma consequência atrás da outra. Você tem a questão do abandono, do maus tratos, se você não tem, e o número de animais que cresce, se você não tem esse programa de castração. Taubaté tem o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, que foi criado por nós aqui, indicação nossa. Quando o Colucci traz essa questão da chipagem, acabei de fazer uma indicação para o prefeito para começar a chipar os animais do CCZ, para a gente ter esse controle também. Não existe mágica, existe trabalho. Então, por isso que eu fiz questão de convidar aqui o nosso amigo Colucci, que é uma figura importantíssima na questão da causa dos animais, para falar um pouquinho que dá para fazer se tiver vontade política. E aí o prefeito Ortiz Júnior entendeu essa situação e também está abraçando essa ideia. Então, agradecer publicamente. Aí a gente colocou algumas fotos, pôde observar que dá para fazer, né, Colucci? Eu não tenho dúvida disso. Vamos lembrar, Tânia, que essa questão a questão da causa animal também é uma questão de saúde pública, né? Então porque existem muitas doenças que são transmitidas. Então, um animal abandonado na rua, ele sofre, né, maus tratos, sofre com as doenças, acidentes, né, e transmite doenças. Então, essa é uma questão de saúde pública. Eu acho que é importante. Não é só o hospital, isso que eu sempre digo. A castração, lógico, em Ilhabela nós temos 36 mil habitantes. Nossa realidade é diferente da realidade de Taubaté. Mas só para você ter noção, Ilhabela é a capital nacional da vela. Quando eu cheguei lá, tinha gente que falava que Ilhabela não é a capital da vela, é a capital da cadela, né? De tanto cachorro que tinha solto na rua. Era uma coisa que incomodava, e não era só cachorros, viu, Douglas? Tinha cavalo que o pessoal não respeitava, né? Achava que a prefeitura nunca ia prender os animais, que não ia multar. Então a gente passou, porque isso é educativo, né? E infelizmente a educação passa muitas vezes por puxão de orelha, por multa, né? Então, acidentes de motocicleta envolvendo animais, cavalos soltos que colidem com motociclistas. A gente teve morte de cidadão ilhabelense na estrada. Então, a pessoa fica na hora comovida, mas depois esquece e continua não dando atenção. Solta o cavalo num terreno baldio, daqui a pouco o cavalo estoura a cerca mal feita e está na avenida, à noite, acidente. Então, a causa animal é uma causa muito complexa, que lida muito com o desleixo do proprietário. Então, o proprietário tem que ser o primeiro a ser envolvido. A posse responsável é assim, ó, se você tem que cuidar. A gente fiscaliza o tipo de cuidado que dá, se maltrata o animal, a gente fiscaliza. Se não cuida do animal, a gente fiscaliza. Ele é multado muitas vezes. Por isso que é importante a chipagem, porque quando dá acidente com o cavalo, ninguém é dono do cavalo. Sim. Na hora do acidente, na hora de brigar para pegar de volta, tem 2 donos do cavalo. Mas se tiver acidente, todo mundo some. Não, esse cavalo não é meu. É igual ao meu, mas não é o meu. Entendeu? E aí, com o chip, não tem essa. Passou o aparelhinho. RG, né? Um RG do animal. Passou o aparelho no dorso do animal, sai no aparelhinho lá o nome do animal, a idade, o dono, quer dizer, então por isso que é importante o programa de posse responsável, né? E, como eu disse, vacinação e castração, porque aí a gente começa a diminuir os problemas na rua. Tem que começar um dia. Taubaté é mais complexo, é maior, precisa de mais recursos, tem que separar. É importante dizer, Tânia, que a gente não pagava o veterinário por mês, pagava por prestação de serviço. Então a gente credenciou
fizemos um chamamento público, credenciamos os veterinários. No início tinha uma sala de cirurgia dentro de uma unidade de saúde no fundo, enfim, né? Não era junto com o posto de saúde, e a castração era feita por produção. Então, a gente conseguia, com poucos recursos, fazer muitas intervenções cirúrgicas. Nós só castrávamos fêmeas, castração era de fêmeas, porque quando você castra a fêmea, você tira ela do ciclo reprodutivo. Sim. Quando você castra o macho, você tira o macho, mas vem outro e cobre aquela fêmea. Então, não adianta, a gente só castrava a fêmea. Só quando o juiz interferia e mandava ordem para castrar macho, porque é impressionante como o judiciário interfere nas ações do executivo e muitas vezes atrapalha, é uma pena, porque não entende, né, a colocação. A gente castrava a fêmea, é uma cirurgia mais cara, mas você garante... Dá mais resultado. Lógico, dá resultado. E a gente precisa procurar resultado, né? O cidadão fala que quer castrar o meu cachorro. Não, peraí. Por enquanto nós estamos castrando só fêmeas, porque o projeto é não ter reprodução. O cachorro, você castra um, você tem um outro, ele vai lá e cobre a fêmea do mesmo jeito. Então, a castração era de fêmeas. A gente foi rigoroso, investiu dinheiro, era pouco dinheiro que nós tínhamos no começo. No final do governo, a cidade teve um crescimento muito grande no orçamento, pudemos fazer aquele investimento do Centro de Referência Animal. Mas no começo era posse responsável e castração. Pois é, a gente percebe que é muito trabalho, mas muitas sugestões que a gente pode trazer para Taubaté, né, vereador? Deu tempo do nosso primeiro bloco, mas não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar mais ainda sobre esse centro de referência que é tão importante para os animais de Ilhabela e que pode vir a ser muito importante para os animais daqui de Taubaté também. Não sai daí não, que a gente volta já já.